A paz do Senhor, amém? Boa noite a todos os irmãos que estão aqui conosco na igreja. Também cumprimento os nossos irmãos que estão participando conosco do culto do Senhor, pelas redes sociais, nas suas casas, aonde vocês estiverem. O Senhor está conosco, amém? E eu quero ler 2 versículos muito conhecidos que eu gosto muito no Salmo 37, versículo 4 e 5. Diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos estar adorando ao nosso Deus com essa canção que diz: grandioso és tu, o Senhor Criador de todas as coisas, de tudo tão maravilhoso que o nosso Deus criou, os céus e a terra, e a nossa alma canta a Ele, amém? Meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os céus e a terra
Aleluia, o nosso Deus é grande, é o Deus que criou todas as coisas. E o nosso Deus grandioso é o Deus do impossível. Quantas passagens nós temos na Bíblia das maravilhas e milagres que o nosso Deus fez. Quando o povo se encontrou em frente àquele mar, e o povo de Faraó vinha, o exército de Faraó vinha chegando, e era impossível que eles se salvassem, mas Deus abriu o mar. Ele deu a libertação para aquele povo passar por aquele mar aberto aos pés enxutos. Há algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Será que há algo impossível para o nosso Deus? Quando Sara já era velha, Deus deu a ela o filho da promessa, o seu filho Isaque, porque Ele é o Deus do impossível. Ele enviou o seu filho, que era Deus, para nos salvar. Quando parecia que tudo estava perdido e Ele tinha morrido ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele trouxe essa nova vida para que possamos viver nele. Um milagre todos os dias da vida em que vivemos em Cristo. Negando nós a nós mesmos todos os dias. Este milagre que Deus nos deu de viver para Ele, com o Espírito Santo habitando em nós. Esse milagre maravilhoso que o nosso Deus deu para nós. Nós temos seres humanos e saber que quando nós aceitamos Jesus e nos tornamos filhos dele, o Espírito Santo habita em nós e age através de nós, porque Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível, mesmo quando tudo disser que não. Mesmo quando você não vê saída, não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Para Ele nada é impossível. E o Deus do impossível, ou Ele vai abrir o mar, ou você vai caminhar por sobre as águas, porque Ele é Deus. E mesmo que a gente morra, a gente vai abrir os olhos e vai encontrá-lo na vida eterna. Amém? Adore o Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não
Senhor. Obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua casa, ó Deus, e podemos Te adorar e Te exaltar através dos louvores, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque na Tua palavra está escrito: não temas, porque eu te tomo pela Tua mão direita e te ajudo. Obrigado, ó Pai, porque podemos confiar no Senhor, que é o único e verdadeiro Deus, o Deus do impossível, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos criou. Obrigada, Senhor. Louvado é o Teu nome, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu passo a palavra para o pastor. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, você que está também nos acompanhando através das redes sociais. É um grande privilégio estarmos juntos nesta noite para adorarmos o nosso Deus, rendermos a Ele o nosso louvor e também sermos edificados através da sua palavra. Irmãos, antes de compartilhar da palavra de Deus, eu quero deixar uma palavra de gratidão e em louvor a Deus por tudo que nós temos vivido como igreja durante os últimos dias. Nós estamos com a nossa obra, a construção do nosso novo salão social, que será um espaço também para utilização de esportes, estacionamento coberto. E esta semana nós tivemos a alegria de concluir uma das etapas, que foi o aterramento de toda aquela área que nós temos ali ao fundo. Sabemos que há muito ainda a caminhar, mas louvamos a Deus por aquilo que já foi feito, pelos desafios que ainda teremos durante esta semana e o próximo mês. Mas que Deus continue usando a amada igreja, cada membro, cada vida que tem cooperado para que esta obra se torne uma realidade para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos então à palavra de Deus. Hoje à noite eu quero ler mais uma vez com você o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Nós temos compartilhado com a igreja uma série de meditações nesse texto da palavra de Deus. E hoje à noite eu quero destacar, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, algumas verdades que esta palavra nos traz nesta noite. Salmo de número 23. Assim diz a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.
Amém, queridos? Que palavra gloriosa. O Salmo de número 23, ele é um salmo que é conhecido e muito próximo, talvez, da maioria de nós que estamos aqui nesta noite. Quem aqui nunca teve o desafio de decorar o Salmo 23 na escola bíblica dominical? Eu me lembro, meus irmãos, que um dos primeiros versículos que eu tive o privilégio de aprender foi o Salmo 23, o versículo 1, quando a palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não lembro quantos anos eu tinha quando decorei pela primeira vez esse texto da palavra de Deus. Mas esse é um texto, queridos, que sempre fez parte da minha história, sempre fez parte da minha vida, não apenas pela sua letra, mas sobretudo pela sua mensagem, pela verdade que ele traz a nós, embutida por trás destas palavras. Nas quartas-feiras anteriores, nós falamos com a igreja sobre uma maneira equivocada de interpretar esse texto da palavra de Deus. Porque há pessoas, queridos, que olham para esta porção das Escrituras e quando leem o versículo 1, quando a palavra diz que o Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará, há pessoas que interpretam esse texto pensando que terão tudo na vida. São pessoas que olham para esta palavra e imaginam que o fato delas terem o Senhor como pastor da sua vida, aquele que cuida, aquele que nos conduz, então isso significa que nós teremos tudo aquilo que nós quisermos. Na verdade, queridos, esse pensamento é fruto de uma teologia atual, uma teologia que foi construída não para demonstrar a glória e a grandeza dos atributos de Deus, mas uma teologia que trabalha com o ego humano, uma teologia que tirou Deus do centro e colocou o ser humano como um alvo, aonde todo pensamento a respeito de Deus gira em torno de satisfazer as ambições humanas. Uma dessas teologias, meus irmãos, é chamada de teologia da prosperidade. Eu diria que essa teologia, ela soube conectar, ou ela soube ajuntar a fome com a vontade de comer. Isso mesmo, porque o mundo é um mundo materialista, e as pessoas, como nunca antes na história, estão vivendo apenas em função do dinheiro, vivendo apenas em função daquilo que é material. Isso, queridos, para nossa tristeza, está acontecendo até mesmo no meio do povo de Deus. Por isso que pastores disfarçados de ovelhas, por na realidade são lobos, estão extorquindo as pessoas dos púlpitos de suas igrejas. São pessoas, meus irmãos, que procuram uma relação com Deus utilitária. As pessoas não estão mais preocupadas com louvar e adorar a Deus ou com servi-lo de acordo com a sua palavra. Não. As pessoas, muitas vezes, é claro, vão para a igreja ou entram para a fé cristã com a pergunta: o que o Deus cristão pode dar para mim? Quais são os benefícios que eu terei na minha vida? O que eu ganho se eu entregar a minha vida inteiramente nas mãos do Senhor? Sabe, queridos, muitas coisas nós ganhamos. Aliás, servir a Deus é você se apropriar do maior tesouro que Ele pode te dar. Mas não é por causa disso que nós devemos
estar na presença dEle. Não é porque nós queremos algo em troca, ou porque nós não queremos que nada nos falte. Nós não devemos ter uma relação com Deus utilitária e egoísta. Por isso, não é correto interpretar esse texto pensando que Deus vai nos dar tudo o que nós queremos e tudo o que nós desejamos. Então, o que Davi está querendo dizer com esse nada me faltará? Pense comigo. Se você tem Deus, veja bem, se você tem o Criador do universo, o ser absoluto, que tem todo o poder nas suas mãos, que tem todo o domínio, que te formou, que te criou para a sua glória e para a sua honra. Se você tem esse Deus como o pastor da sua vida, como aquele que te conduz, como aquele que te alimenta, como aquele que te sustenta, do que mais você precisa? O que o salmista está dizendo é que ele encontrou o prazer de ter Deus como pastor da sua vida e por isso ele não está focado nas coisas deste mundo. Nada se compara a sentir o direcionamento de Deus sobre a sua vida. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, a reflexão do salmista, ela gira em torno da frase: se eu tenho Deus, o que mais me falta? Se Deus é o Senhor da minha vida, o que mais eu quero? Se eu desfruto de uma intimidade com o Criador do universo, se eu falo e Ele me ouve, se eu clamo e Ele me conduz, do que mais eu preciso para viver? O salmista, queridos, entendeu esta verdade e por isso ele descreve nos próximos versículos algumas coisas que, dentro dessa satisfação de se relacionar com Deus, algumas coisas que ele tinha certeza que Deus não deixaria faltar na sua vida. Porque o que nós aprendemos, queridos, com este salmo, é que não nos falta aquilo que nós necessitamos. Quando o salmista diz, nada me faltará, é nada daquilo que eu preciso para ter uma vida frutífera e uma vida alegre na presença de Deus. Deus não pode e Deus não quer satisfazer as nossas paixões, as nossas ambições. Deus é Deus, queridos, e a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Por isso que o salmista diz que, em primeiro lugar, não nos faltará completa satisfação. Isso nós vemos no versículo 2, quando ele afirma que o Senhor o faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Em segundo lugar, o salmista diz, não me faltará orientação. Versículo 3, ele diz, refrigera minha alma e guia-me nas veredas da justiça, e ainda que eu ande, versículo 4, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, Deus é aquele que nos orienta quando nós precisamos de tal questão. Em terceiro lugar, o salmista também nos mostra, ele diz, não me faltará restauração. Versículo 4, ele diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aquele que tem Deus como seu pastor, ele é consolado. Ele pode estar chorando, ele pode estar angustiado, mas ele recebe o bálsamo e o conforto de Deus na sua alma. A gente, queridos, nós podemos estar com o nosso coração totalmente quebrado. A gente pode chegar na presença de Deus moído, mas jamais nós sairemos de lá do mesmo jeito. Deus é aquele que nos consola. Assim como um pastor curava a ovelha, assim como um pastor muitas vezes
carregava a ovelha ferida nos ombros. Nosso Supremo Pastor não é diferente para conosco. E isso nós compartilhamos com a igreja na quarta-feira da semana passada. Hoje à noite, eu quero pensar com os irmãos sobre uma quarta verdade que está embutida nesse texto da palavra de Deus, quando o salmista diz: não me faltará instrução na justiça. Veja comigo o que diz o versículo 3. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Qual o significado, meus irmãos, desta expressão veredas da justiça? Para entender essa expressão é muito oportuno e necessário que você entenda qual era a missão de um pastor de ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas há algumas peculiaridades que estão atribuídas no pastoreio de ovelhas, que nós não vemos, por exemplo, no pastoreio de outros animais. A nossa cultura, meus irmãos, é uma cultura muito ligada ao boi e ao cavalo. O estado de Mato Grosso do Sul, ele é movimentado pela agropecuária. E nós que somos aqui de Aparecido Taboado, eu creio que todos nós, em maior ou menor grau, temos uma ligação muito forte com este mundo. Do boi, do cavalo, da fazenda, do sítio. Então, quando nós trazemos a expressão, às vezes, de um pastor, a gente pensa muito no boiadeiro, que é aquele capataz de um retiro, de uma fazenda, que cuida do gado. Só que cuidar de gado e de ovelha é totalmente diferente. O gado, eu creio que você sabe, ele é muitas vezes tocado. E alguns, por demonstrarem uma resistência, eles são até ferrados. É preciso gritos para que o gado tome um rumo, tome um norte. O manejo de ovelhas é um pouco diferente. Aliás, queridos, esta imagem ilustra bem o que acontece na condução de um rebanho pelo seu pastor. O pastor não toca as suas ovelhas. O pastor não bate nas suas ovelhas. O pastor, muitas vezes, ele tem centenas e centenas de ovelhas ao seu cuidado, e ele trabalha com essas ovelhas dia após dia sozinho, diferente de um retiro de uma fazenda. Quando você precisa de vários peões ou de vários boiadeiros para que eles possam buscar e manejar o gado. As ovelhas, elas têm uma afinidade com o seu pastor. E elas o seguem simplesmente por causa do conhecimento da sua voz. Você sabia disso? Diz que uma ovelha, ela não tem uma visão muito boa. A 10 metros de distância, ela já começa a ver as coisas embaçado. Por isso que ela tem essa necessidade de estar tão próxima de outras ovelhas, para se orientarem, e de estarem tão próximas também do seu condutor. Porque elas ouvem a sua voz e elas seguem o seu passo. Talvez seja por isso, queridos, que Jesus tenha dito que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Ele está usando esta ilustração do pastor de ovelhas e não do boiadeiro do nosso tempo. Ele está usando esta ilustração de um homem que conduz pela sua palavra, de forma gentil, de forma convidativa, e não de forma compulsiva ou até mesmo obrigatória. Mas o que significa guiar-nos pelas veredas da sua justiça? Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 119. Nós vamos meditar em alguns versículos desse texto, a palavra de Deus.
Salmo de número 119. Antes de ler esse texto com os irmãos, apenas os primeiros versículos, o significado da expressão instruir na justiça, ou instruir na sua palavra, significa, queridos, que o nosso pastor, ele tem para nós um caminho. Significa que Deus tem para nós uma orientação em absolutamente tudo na nossa vida. E o que Davi está dizendo é que não lhe faltaria instrução na justiça de Deus, ou seja, nesse caminho justo, nesse caminho correto que Ele tem para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem uma cartilha para você, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Deus tem uma instrução para você, na sua vida profissional. Quando você está diante de um embate na sua vida, de uma situação difícil que talvez você não sabe como resolver, Deus tem para você uma palavra. Deus tem para você um direcionamento. E o que o salmista está dizendo, queridos, é que ele não tinha falta na sua vida desta instrução de Deus. Em outras palavras, todas as vezes que ele estava diante de um embate, não lhe faltava orientação na justiça, não lhe faltava convicção daquilo que Deus tinha para a sua vida. E a pergunta é: pastor, de onde vem essa instrução? Essa instrução, queridos, não vem de outro lugar, senão da palavra de Deus. A Bíblia é a instrução de Deus para nós. A Bíblia, queridos, é esta palavra que Deus nos deixou para nos guiar em todos os nossos caminhos. O Salmo 119, ele é uma exaltação da excelência da lei divina. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura hoje à noite. Nós vamos destacar algumas coisas que acontecem na vida daqueles que ouvem e daqueles que praticam a palavra de Deus. Assim diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos teus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos e não me desampares jamais. E ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, e não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios eu tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, e não me esquecerei da tua palavra. Amém, queridos? Veja o que está por trás da intenção do salmista. É um salmo que faz uma exaltação da lei divina, e nós vemos algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro, no versículo de número 4,
nós percebemos que o desejo do salmista era cumprir os mandamentos de Deus à risca. Ele diz: tu ordenastes os teus mandamentos, para que o cumpramos à risca. Primeira coisa que quero compartilhar com você nesta noite. Sabe, queridos, a instrução da justiça, a palavra que Deus tem para nós, no casamento, na vida financeira, na vida emocional, enfim, é uma palavra que deve ser seguida à risca. Por quê, pastor? Porque Deus não tem compromisso com pessoas que seguem a sua palavra pela metade. Porque aqueles que seguem a sua palavra pela metade estão deliberadamente em desobediência. Não há como você desejar os resultados e as promessas da palavra de Deus se você não a segue em todos os seus preceitos. A obediência precede a bênção. E muitas vezes, queridos, há pessoas que servem a Deus pela metade, que praticam alguns princípios e outros não, que obedecem a alguns mandamentos e outros deixam de lado. A pergunta é: como tal pessoa terá a bênção de Deus sobre a sua vida? Todas as vezes, meus irmãos, que nós tentamos conduzir as nossas vidas pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias paixões, nós estamos negando, estamos desprezando a instrução que vem de Deus. Queria que você pensasse um pouco na sua vida. Quais são as áreas na sua vida que talvez Deus não esteja conduzindo? Quais são as áreas na sua vida que talvez você ainda continua sendo o Senhor? Você sabe que a palavra de Deus diz exatamente ao contrário, mas você não segue, mas você não obedece, mas você não pratica. O salmista diz: Senhor, tu ordenaste dos teus mandamentos para que cumpramos à risca e não pela metade. Outra coisa, meus irmãos, o salmista diz no versículo 5: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. E no versículo 6 ele diz: então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. O salmista está dizendo, queridos, que quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós seguimos à risca os seus mandamentos, as suas instruções de justiça, nós não teremos do que nos envergonhar. Sabe, meus irmãos, o pecado ele gera vergonha. O pecado ele gera incômodo, pelo menos na vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que está vivendo em pecado e não sente no mínimo vergonha, das duas uma: ou ela não conhece a palavra de Deus, ou ela não tem o Espírito Santo. Porque é impossível, queridos, um crente, alguém que tem o Espírito Santo de Deus e conhece a palavra, viver no pecado e não se envergonhar, e não se constranger, viver uma vida como se nada estivesse em descrédito ou em demérito na sua trajetória. O salmista está dizendo que quando nós seguimos esta orientação de Deus, nós não temos do que envergonhar, podemos caminhar de cabeça erguida. O nosso nome não será ridicularizado pelas pessoas. Essa semana eu estava conversando com alguém que não é nem evangélico, mas alguém que tem uns princípios na sua vida. E ele disse assim para mim: pastor, eu sempre procuro pagar as minhas contas em dia. Eu recebo e imediatamente eu procuro cumprir com os meus compromissos. Porque para mim, o pastor, dizia ele, um homem tem que ter nome. Porque se o homem perder o seu nome, ele perdeu tudo.
E eu disse: ok, parabéns pela sua conduta. Mas nem todos pensam assim. Há pessoas, queridos, que não têm mais o seu nome, ou melhor, as pessoas não confiam mais nelas. E elas vivem como se estivesse tudo certo, como se nada de errado estivesse acontecendo com as suas vidas. O salmista diz: eu não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Outra coisa, querido, ele diz no versículo 7, rendei-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Olha o que ele está dizendo. Ele está mostrando que é impossível você adorar a Deus ou render graças a Deus com integridade de coração, se há na sua vida desvios dos decretos ou da instrução que vem de Deus. Em outras palavras, o salmista está dizendo: eu só vou render graças a Deus com integridade, a minha adoração só chegará aos céus quando eu tiver aprendido a sua vontade, quando eu estiver praticando a sua palavra. Aí sim, o meu louvor e a minha adoração será recebida diante de Deus. Talvez seja por isso, queridos, que Jesus Cristo disse que quando nós formos dedicar a nossa oferta no altar, se nós nos lembrarmos que há alguém, ou algum irmão que tem algo contra as nossas vidas, nós não devemos fazer aquela oferta. Nós não devemos cumprir com aquele ato de adoração, mas antes devemos deixar a oferta no altar e ir imediatamente reconciliar-se com aquele irmão e depois concluir a nossa adoração. O que a palavra nos ensina, queridos? Que é impossível você estar bem com Deus se você não está bem com as pessoas que estão à sua volta. É impossível você adorar a Deus e servi-lo com inteireza de coração se há na sua vida algo que precisa ser consertado. O salmista reconheceu isso quando ele diz: rendei-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Um dos textos, meus irmãos, que mais ilustra o valor da palavra de Deus é o Salmo de 119. Nós não vamos ler mais versículos nesta noite, mas eu quero encerrar lendo o versículo 11, quando ele diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O que o salmista está dizendo é que quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, quando esta instrução da justiça não está apenas na sua mente, mas quando você guarda ela no seu coração como um tesouro precioso, você vai se desviar do pecado. Você vai conseguir dizer não para Satanás quando ele trouxer de bandeja as suas tentações. Todo pecado, querido, é uma armadilha. E todas as vezes que nós não guardamos as palavras de Deus no nosso coração, nós estamos desprezando a sua instrução na justiça. Estamos, sem dúvida, brincando com o maior perigo, que se chama pecado. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, abra comigo a sua Bíblia. Eu quero encerrar lendo esse texto da palavra de Deus. Quando Jesus vai concluir a pregação do Sermão do Monte, no final do capítulo 7, ele fala sobre dois tipos de pessoas. Dois tipos de homens que ambos ouvem a palavra de Deus, mas um deles não pratica esta palavra. E no capítulo de número 7, versículo 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha,
E caiu a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, e sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Que tipo de homem você é? Ou que tipo de mulher você tem sido? Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, ou aquele que ouve e até gosta, até acha bonito, mas ainda há algumas coisas na sua vida que não são direcionadas pela palavra. Queridos irmãos, o salmista Davi, ele tinha esta certeza, que em todas as situações da sua vida, por mais complicadas que as situações fossem, por mais difícil que fosse a circunstância que ele estivesse vivendo, nunca lhe faltaria uma orientação da parte de Deus. Quero perguntar para você nesta noite: quais são os dramas que você tem vivido durante os últimos dias? Talvez você chegou aqui nesta noite precisando de uma direção de Deus. E talvez essa direção já foi dada, e você nem sabe. Talvez a direção que você precisa, ou a direção que você foi buscar, Deus sabe lá onde, já está registrada na sua palavra. Quem sabe você não precisa de uma palavra a mais, ou de uma revelação específica, mas quem sabe, querido irmão e querido irmão, que falta em você é olhar para a palavra de Deus e seguir as orientações que a palavra tem deixado a você. Muitas vezes, queridos, nós queremos ouvir uma palavra diferente. Muitas vezes nós queremos uma revelação de Deus, quando aquilo que Deus está nos dizendo através da sua palavra já é suficiente. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso que é tão importante, queridos, quando a gente senta diante de um conselheiro, a gente estar disposto a ouvir aquilo que a Bíblia tem para nos dizer. Eu não sei se você sabe, mas nós, o povo de Deus, os batistas, nós temos o hábito de aconselhar através da palavra de Deus. Todas as vezes que nós sentamos com alguém num gabinete, ou todas as vezes que nós fazemos uma visita, a palavra de Deus é a base de tudo. E como é gostoso, queridos, ouvirmos testemunhos, declarações de pessoas que estavam diante de uma encruzilhada ou diante de uma situação tão difícil, mas a palavra de Deus trouxe direcionamento para a vida delas. Eu não sei o que você procura, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que a palavra de Deus tem resposta para você. Que o bom pastor tenha sempre o controle sobre a sua vida, e que você aprenda a silenciar o seu coração diante de tantas vozes que o mundo tem se levantado, vozes da mídia, vozes muitas vezes dos amigos, vozes que ao invés de nos ajudar, mais nos atrapalham, mas que em meio a todas essas vozes você possa acalentar o seu coração, e que a voz do Espírito Santo de Deus possa ecoar na sua alma, e que os princípios básicos da sua palavra possam nortear e dirigir o seu coração. Não se esqueça, como disse Jesus, aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus é comparado com um homem insensato. A sua casa cai, a sua vida não resiste à tempestade,
Mas aquele que ouve a palavra e pratica, pode vir o vento que vier, pode vir a chuva que vier, mas a sua casa permanece de pé. A sua casa permanece sólida na presença do Senhor. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. A equipe de louvor vai estar aqui à frente. Nós vamos adorar o nosso Deus. E depois que nós cantarmos esta canção, eu quero orar com você. Esta canção que fala sobre o desejo do salmista de ter um coração igual ao coração de Deus. Em outras palavras, de ter um coração que aceita a sua instrução na justiça, que obedece a sua palavra e que cumpre com os seus mandamentos. Feche teus olhos, deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração através desta letra, e depois eu quero orar com você, orar pela sua vida, orar pela tempestade, pela luta que talvez você está enfrentando nesta noite. Adore e exalte ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sim, Deus, nós pedimos a Ti, meu Pai, um coração que seja sintonizado com o Teu coração, pois queremos ouvir a Tua voz e queremos obedecer a Tua palavra, as instruções que a Tua justiça tem para as nossas vidas. Pai, nós queremos seguir à risca, pois sabemos que a obediência ao Senhor traz bênção, traz paz para o nosso coração. Tua palavra diz que bem-aventurado
é aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que cumpre com a Tua palavra, pode viver feliz e pode viver, ó Deus, uma vida alegre na Tua presença. Sabemos, Pai, que muitas vezes somos falhos, somos pecadores, muitas vezes a nossa limitação nos impede de entendermos a Tua voz. Por isso, Pai, eu peço que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor visite cada vida que está aqui nesta noite, cada família, Pai, que está aqui representada. Instrui o Teu povo na Sua palavra, e que nós possamos ser apaixonados por ela, que nós possamos, Pai, colocar a Sua palavra num ponto de destaque nas nossas vidas, ao ponto de não tomarmos nenhuma decisão ou não fazermos nada se não estivermos embasados nas Suas Escrituras. Pai, guia o Teu povo, que o Teu povo seja sensível à Tua voz, a voz do bom pastor que nos chama e que nos convida para uma vida de obediência ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe nesta hora e dá-nos, Pai, alegria de realmente, em cada fase, em cada etapa das nossas vidas, sermos instruídos pela palavra do Senhor. Assim nós oramos a Ti, Pai, te agradecendo e te louvando pela Bíblia Sagrada, por esses 66 livros, que é uma carta de amor, que nos instrui, que nos conduz de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Pai, porque através da Tua palavra, nós temos direção para todas as escolhas e para todas as decisões das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecê-la e, em conhecendo, a sermos praticantes de toda a Tua palavra. Assim oramos a Ti, pedindo a Tua bênção sobre nós e sobre todos aqueles que estão conosco pelas redes sociais. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos, queridos, chegando ao final de mais um culto, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por você que esteve também conosco pelas redes sociais. Que Deus abençoe você, e que Deus cuide grandemente da sua família, e que você possa ter um restante de semana de paz e de bênção na presença do Senhor. Abaixe tua cabeça, e assim, com oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Que Deus te abençoe, que você fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.